Alunos, na aula de hoje nós fizemos exercício de revisão para preparar vocês para a avaliação diagnóstica semana que vem. Então vamos à correção. A número 1 pede para calcular as potências abaixo. Na letra A, nós temos 3 elevado à terceira potência, ou 3 ao cubo. Significa que eu vou multiplicar o 3 vezes. Por quê? Porque o meu expoente é que comanda a minha base. A base é quem está embaixo, que é o 3. Quem está lá em cima é o expoente. Então, o meu expoente que faz o comando de quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, nesse caso, eu vou multiplicar o 3 vezes. Então, vamos lá. Então, eu já armei como que eu vou multiplicar. 3 vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Só que eu tenho que multiplicar mais uma vez o 3. Então, 9 vezes 3. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, o resultado dessa potência, 3 ao cubo, é igual a 27. Vamos para a letra B. A letra B está 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Pode ser assim dizer também. Significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes, que é o meu expoente que comanda a base. Então, o meu 2 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, vamos lá. Então, eu armo o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Aí agora é só resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. 8 é o resultado dessa minha potência. Vamos para a letra C. Letra C. 30 ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar o 30 duas vezes. Esquece que 30 vezes 2 é igual a 60. Não é. Potência, eu vou multiplicar a minha base conforme está o expoente. Se o expoente está 2, então significa que a minha base vai ser multiplicada duas vezes. Os dois fatores serão iguais. Então, como que fica? Então, fica 30 vezes 30. 30 vezes 30 é igual a 900. Sem fazer cálculo, eu posso simplesmente olhar e já saber o resultado mentalmente. É só fazer 3 vezes 3, 9. O 30 está multiplicando duas vezes, tem 2 zeros, acrescenta os 2 zeros. Mentalmente, nesse caso aqui, eu posso fazer sem calcular, usando ou calculadora ou armando continha. Só de olhar já dá para perceber que 30 vezes 30 é igual a 900. Vamos para a letra E. Perdão, vamos para a letra D. A letra D diz 30 elevado a zero. A regra da potenciação diz que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, simplesmente 30 elevado a zero é igual a 1. Ok? Não pode esquecer dessa regrinha. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E a letra E? A letra E, eu tenho uma base negativa. Então, eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Quem faz o comando é o meu expoente. Se está elevado a 4, significa que eu vou multiplicar o menos 2 4 vezes. Lembre-se sempre de colocar entre parênteses quando o número for negativo. Então, o meu menos 2 vai ficar entre parênteses multiplicado 4 vezes. Então, vamos lá. Então, armando as minhas potências, eu sei que menos 2 está elevado à quarta potência, então eu vou colocar ele 4 vezes o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, primeiro eu faço 2 vezes 2, 4. 4 positivo por quê? Menos com menos na multiplicação dá mais. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Por quê? 4 vezes 2, 8. Na multiplicação mais com menos dá menos. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Por quê? Porque menos com menos na multiplicação é igual a positivo. O resultado seu é positivo. Para quem não lembra da regra de sinais, basta olhar o expoente da minha potência. O menos 2 está elevado a 4. 4 é par ou ímpar? Se for par, o resultado é positivo. Se for ímpar, o resultado é negativo. É o que vai acontecer com a letra F. Então, para quem não lembra da regra de sinais, basta olhar o expoente. Se for par, é positivo, isso no caso da base negativa, tá? E se for ímpar, o resultado continua negativo. Vamos ver a letra F. Menos 8 elevado à terceira potência ou ao cubo. Significa que o meu menos 8 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, vamos lá. Então, como fica o menos 8 ao cubo?
Menos 8 multiplicado 3 vezes. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Vou analisar o sinal por final. Depois que eu vou fazer as multiplicações, eu analiso olhando o expoente. Então, nesse caso, vamos somente fazer as multiplicações. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Bom, como eu já fiz as multiplicações, agora eu vou analisar qual vai ser o resultado do meu 512, se ele vai ser positivo ou negativo. Então, eu vou olhar o expoente. Menos 8 está elevado a 3. 3 é par ou é ímpar? É ímpar, então fica negativo. Se fosse par, ficaria positivo. Como 3 é ímpar, nesse caso fica negativo. Então, menos 8 ao cubo é igual a menos 512. A número 2 pede para calcular o valor da expressão. A seguinte expressão é 8 raiz quadrada de A menos 9 raiz quadrada de A mais 10 raiz quadrada de A. Como que eu vou resolver isso? Eu vou analisar as minhas raízes se são iguais. Minhas raízes são iguais? Sim, todas elas são raiz quadrada de A. Então, simplesmente, eu vou resolver os meus coeficientes, que são 8 menos 9 mais 10. Resolvendo, eu vou ver qual a resposta que corresponde ao meu resultado. Se é a letra A, raiz quadrada de A, se é a letra B, 8 raiz quadrada de A, se é a letra C, 10 raiz quadrada de A, ou letra D, 9 raiz quadrada de A. Então, primeiro eu tenho que resolver para depois fazer a minha marcação de quais das alternativas, tá? Somente uma alternativa está correta. Então, vamos resolver. Bom, como os meus radicais são semelhantes, né? Raiz quadrada de A, são todos eles semelhantes, eu vou fazer minhas operações com os meus coeficientes. 8 menos 9 mais 10. Eu vou juntar para facilitar os positivos, que é 8 e 10. Então, vai ficar 8 mais 10 é igual a 18. E vou repetir o menos 9. Então, fica 18 menos 9, que é igual a 9. 18 menos 9 é igual a 9. Então, o meu resultado será 9 mais o meu radical semelhante. Quem é? Raiz quadrada de A. Então, como fica? O meu resultado fica 9 raiz quadrada de A, que é a alternativa correta, letra D. A número 3 pede para resolver as operações indicadas, né? Na letra A, eu tenho raiz quadrada de 81 mais raiz quadrada de 25. Para resolver essa operação, eu tenho que extrair a raiz. Quem é a raiz quadrada de 81? É 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Mais a raiz quadrada de 25. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, é só colocar somando 9 mais 5. Resolvendo essa operação, eu tenho 9 mais 5 é igual a 14. Já na letra B, eu tenho menos raiz quadrada de 36 mais raiz quadrada de 64. Eu tenho que também extrair a raiz de 36 e de 64. Quem é a raiz quadrada de 36? É 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Eu tenho menos aí do lado de fora do radical, então vai ficar menos 6. Se o menos estivesse dentro do radical, raiz quadrada de menos 36 não existe. Não existe raiz quadrada negativa. Como esse menos está do lado de fora do radical, ele existe, então eu vou repeti-lo e colocar o resultado da raiz quadrada de 36. Então fica menos 6. Mais a raiz quadrada de 64. Quem é a raiz quadrada de 64? É 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então fica menos 6 mais 8. Agora eu tenho um número negativo e um positivo. A regra diz que quando eu tenho dois números com os dois sinais deles são diferentes, eu vou subtrair e pegar o sinal do maior. Quanto que é 8 menos 6? 8 menos 6 é igual a 2. Logo, o meu 2 será positivo porque o 8 é maior. Letra C. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5.
Racionalizando essas raízes, elas não são exatas, tá? Então, eu vou ver na calculadora quem é a raiz quadrada de 7, tá? E vou pegar os 3 primeiros números somente, tá bom? Então, eu posso racionalizá-la também para achar a raiz quadrada de 7. Se você for na calculadora, você vai achar um número enorme, tá? Mas eu quero só os 3 primeiros para facilitar a sua operação. Então, quando você racionaliza a raiz quadrada de 7, nós achamos 2,64. O mesmo ocorre com a raiz quadrada de 5, tá? Se eu racionalizá-la, ela vai ser enorme. Eu vou pegar só os 3 primeiros, 2,23. Pronto, já foi racionalizada as raízes, já foi extraída a sua raiz, então eu posso fazer a subtração, que é 2,64 menos 2,23. Que dá 0,41. Então, o resultado na letra C de raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5 deu 0,41. O mesmo ocorre com a letra D, que é raiz quadrada de 2, que não é exata, mais raiz quadrada de 8 também não é exata. Então, eu só pego os 3 primeiros para facilitar a minha adição. Então, já com os meus resultados sem as raízes, fica raiz quadrada de 2, fica 1,41, somente os 3 primeiros, mais raiz quadrada de 8, somente os 3 primeiros, 2,82. Somando os dois, eu acho 4,23. Então, esse é o resultado na letra D. A número 4 pede para calcular a razão entre os números abaixo. Então, na letra A, eu tenho 120 e 20. É só dividir. 120 dividido por 20. Quanto dá? 120 dividido por 20 é igual a 6, tá? Porque 6 vezes 20 dá 120. E a letra B? Só dividir. 345 dividido por 15. Qual é o resultado? 23. Se você fizer a operação inversa, 23 vezes 15, você acha 345. Então, 345 dividido por 15 é igual a 23. E a letra C? A letra C é 121 dividido para 11. Quanto que é 121 dividido para 11? Dá 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. Então, 121 dividido por 11 é o próprio 11. E a letra D? A letra D é 2040 dividido por 40. Fazendo a divisão, 2040 dividido por 40, você encontra o valor de 51. Se você fizer a operação inversa, 51 multiplicado por 40, você vai encontrar 2040, tá? A operação inversa. Então, você fazendo a divisão 2040 dividido por 40, você encontra 51, ok? Então, razão é a divisão de um número pelo outro. A número 5 diz o seguinte: um atleta percorre ou corre 100 metros em 10 segundos. Numa prova de 800 metros, ele levará quantos segundos? Bom, se em 100 metros ele faz 10 segundos, eu tenho que armar, né? Eu coloco 100 metros está para 10 segundos, assim como 800 metros está para X. Por que está para X? Porque a questão quer saber quanto tempo ele levará para percorrer ou correr 800 metros. Então, meu X é a minha pergunta. E como que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. 100 metros vezes X é igual a 100x. Agora eu multiplico o outro lado. 800 vezes 10. Então, eu tenho uma equação de primeiro grau. 100x igual 800 vezes 10. Agora é só multiplicar. Quanto que dá 800 vezes 10? Dá 8.000. Então, 100x é igual a 8.000. Só que eu quero saber o valor de x, que é o tempo que a pessoa correu. Então, como que eu acho o valor de x? Eu vou isolá-lo, colocá-lo sozinho. Então, fica x igual a 8.000 dividido por 100. Por quê? O meu 100 está multiplicando aquele x. Todo número que está junto da letra, ele está multiplicando. Se o 100 está multiplicando x, eu vou passar ele para o outro lado dividindo.
Então, 8.000 dividido por 100 fica x igual 8.000 dividido por 100. Quanto que é 8.000 dividido por 100? 80. Então, o atleta em 800 metros, ele leva 80 segundos para terminar esse percurso. Então, a resposta da número 5 é 80 segundos. A minha número 6 diz o seguinte: um automóvel percorre determinada distância em 3 horas, com velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade média for de 120 km por hora, quanto tempo levará para ele atravessar a mesma distância? Essa número 6 também é uma proporção, tá? 3 horas está para 60 km por hora, assim como x está para 120 km por hora. Por quê? Porque ele está perguntando quanto tempo. Então, o x tem que estar embaixo das 3 horas, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado também, igual a número 5. Eu multiplico x vezes 60, que é igual a 60x. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 120. Então, fica uma equação em primeiro grau. 60x igual 3 vezes 120. Quanto que é 3 vezes 120? 360. Então, fica 60x igual 360. Eu tenho que achar o valor de x. Como que eu acho o valor de x? Isolando, deixando x sozinho. Isolando x, eu tenho x igual a 360. O 60 que está junto do x está multiplicando. Então, eu vou trazer o 60 para o lado do segundo membro, dividindo com a operação inversa. Então, fica x igual a 360 dividido por 60. 360 dividido por 60 é igual a 6. Então, esse automóvel, para atravessar 120 km por hora, ele leva 6 horas. A número 7 diz o seguinte: uma máquina varredeira limpa a área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados? Também é uma proporção. Se 5.100 está para 3 horas, 11.900 está para x, que é o tempo que eu quero saber, eu vou também multiplicar cruzado. Então, fica 5.100 vezes x, que é igual a 5.100x. Agora, eu vou multiplicar 11.900 vezes 3. Então, fica 5.100x igual a 11.900 vezes 3. Agora, simplesmente, é só multiplicar 11.900 vezes 3. O 5.100x eu vou repetir, tá? Então, fica 5.100x igual. A multiplicação de 11.900 vezes 3 é igual a 35.700. Agora, eu tenho que achar o valor de 1x. Como que eu acho o valor de 1x? Ele vai ficar sozinho, eu vou isolá-lo. Então, fica x igual a 35.700 dividido por quem? Por 5.100. Por que eu vou dividir 35.700 por 5.100? Porque o 5.100 está multiplicando o x no primeiro membro. Se eu vou trazer ele para o segundo membro, ele vem com a operação inversa, então ele vem dividindo. Logo, 35.700 dividido por 100 é igual a 7. Então, o meu x, o valor dele é 7. 7 o quê? 7 horas, que é o tempo que está perguntando na questão, ok? Então, um beijo grande para vocês. Até a próxima.